Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a semana hoje um pouquinho depois, né? Porque ontem foi feriado. Essa semana nós temos mais um feriado aí, né? Na quinta-feira, dia 15, é dia dos professores, não temos aula, né? Então vamos aproveitar para descansar e também para estudar, né? A gente não pode parar. Nós vamos hoje fazer o encerramento do capítulo, como eu já disse. Peço a vocês que peguem o livro de vocês, acompanhem aí a correção, tá bom? Façam as alterações e correções necessárias. Se você ainda não tiver enviado a atividade, faça isso, tá bom? Quem ainda não está conseguindo acessar o e-mail, enviar pelo e-mail, vamos treinar, vamos aprender, tá bom? Porque é importante que você passe a enviar por lá. Em relação à nossa aula de produção textual, nós teremos amanhã, tá bom? Hoje nós faremos aí o encerramento do capítulo 6 e nós sabemos que todo capítulo ele trabalha com um ou dois gêneros textuais, né? Geralmente um. O nosso próximo gênero textual vai ser abordado amanhã, então nós vamos aproveitar aí para introduzir o capítulo 7, né, o gênero textual trabalhado no capítulo 7 de língua portuguesa e também aí trabalhar esse gênero textual, tá bom? Então a aula amanhã vai ser de produção, hoje língua portuguesa. Eu havia pedido a vocês que fizessem a resolução dessas atividades do encerramento do capítulo 6, nós vamos fazer a correção agora, tá bom? Acompanhe aí. Vamos lá. Primeira questão aí da nossa atividade. Neste capítulo, vimos a diferença entre poesia e poema. Enquanto a poesia é considerada uma arte, o poema é um texto, normalmente escrito em versos e estrofes que possui poesia, isto é, uma nova forma de significação, beleza e etc. Então, a poesia é voltada para a arte, para a beleza ali do poema. E o poema, por sua vez, é aquela estrutura, né? O texto em si, o gênero textual trabalhado, poema. E a poesia é a arte ali que permeia o nosso poema, tá bom? A poesia, portanto, pode ser observada nas mais variadas manifestações artísticas. Por quê? Vamos voltar lá, ó. A poesia, uma nova forma de significação e de beleza. Então, aquela beleza do poema é a poesia. E essa forma de arte, ela pode ser identificada em outros ambientes, em outros recursos que não só o texto, o poema. Né? Então, a poesia, portanto, pode ser observada nas mais variadas manifestações artísticas, como a fotografia. Uma fotografia pode ser poética? Pode. A fotografia a seguir foi produzida pelo fotógrafo e documentarista Renato Soares. Vamos observar aí a fotografia, né? As margens do rio Piraquê-Açu, peixe grande, né? Os guaranis Embia revivem sua história contada por seus anciões. Fotografia de Renato Soares, imagens do Brasil. Então, nós temos aqui uma fotografia muito bela, né? Nós temos ali a presença de indígenas, temos uma fogueira aqui, né? Pessoas em volta, né? Índios, né? Aparentemente, a maioria ali são índios, né? Aí estão as margens do rio Piraquê-Açu. Agora, vamos lá. Questão A. Como os indígenas estão organizados no ritual de contação de histórias? Olha, revivem suas histórias. Então, eles estão aqui, ó, contando histórias. Daí nós sabemos que os indígenas, né, possuem ali diversas lendas, né, histórias ali heróicas, né? O índio ali é um herói. Então, nós temos um povo que tem essa cultura de trabalhar com a oralidade, né, com os textos orais, as lendas, por exemplo, né? Então, ali, eles estão organizados, certo? Como? O que eu mencionei há pouco, que tem uma fogueira e eles estão em volta da fogueira. Então, eles estão ali reunidos à noite em volta da fogueira para contar histórias, né? Então, eles estão organizados como? Em círculo, no entorno da fogueira, tá bom? Assim, é bem questão de observar mesmo ali como eles estão. B. Quem está contando as histórias dos ancestrais é o pajé
Kuarai. Pesquise em sites ou livros o que é o pajé e qual a sua importância para as comunidades indígenas. Antes mesmo de pesquisarmos aí o que é, né, um pajé, creio que nós já tenhamos aí a consciência de que é o índio mais sábio ali da tribo, né, aquele que as pessoas os índios, né, pedem permissão, pedem orientação espiritual, questão de crenças, enfim. Então o pajé, ele costuma ser ali o personagem principal e central ali da tribo, né? Mas enfim, vamos lá. Pajé é a maior liderança espiritual da tribo, tendo domínio de forças sobrenaturais. Ele é responsável pela saúde da comunidade e seus conhecimentos são passados de geração em geração. Então, por que ele está ali contando? Ele é o responsável ali por transmitir esses ensinamentos, né? Até porque as lendas, elas vêm explicar ali alguns acontecimentos que as pessoas, os índios, né, não entendiam. Então, o imaginário ali popular e cultural da tribo criavam ali, né, e passavam aquelas lendas adiante ali para explicar certos acontecimentos e também passar ensinamentos, né, aos indígenas. Então o pajé, ele é essa imagem aí, né, de diretor espiritual, de sabedoria ali da tribo, tá bom? Nós temos essa resposta aí do gabarito, mas vocês podem acrescentar, colocar outras, né, a partir da pesquisa de vocês aí. Se estiver diferente, não tem problema, né? Porque no geral segue essa ideia, né, de que o pajé, ele é o líder e tal, é o mais sábio, o mais velho, mais antigo, né? Enfim. C. Que detalhes da fotografia chamaram a sua atenção? É uma resposta pessoal, né? O que você achou mais interessante, o que te chamou mais atenção aí nessa foto? Letra D. Na fotografia, quais são os focos de iluminação? Pessoal, vamos lá. Observem aqui, nessa imagem aqui, quais são os focos de iluminação. Principal aqui é a fogueira, né? Nós temos aqui a fogueira como o principal foco aí de iluminação, né? Mas nós temos outros, olha, a fogueira e o rio ao fundo, porque observem lá atrás nós temos o rio, certo? E lá a iluminação, né? A iluminação da noite, né? Da lua ali no caso, que o rio então reflete essa luz. Então os focos de iluminação são a fogueira e o rio, que está ao fundo ali da foto. Letra E. Em várias comunidades indígenas, os rituais de contação de histórias são bastante comuns, principalmente para os povos que não utilizam a escrita como forma de registro. Nós temos algumas comunidades, né, indígenas que não possuem a escrita, certo? São ágrafas, elas não possuem ali a escrita. Nessas comunidades, a pessoa mais velha é quem conta as lendas e histórias da tradição. Então, a pessoa mais velha ali é o personagem responsável por isso, né? A persona responsável por isso. Pois ela é reconhecida como a mais experiente e, portanto, mais sábia. Pensando nisso, qual é a relação entre o pajé e o principal foco de iluminação da cena? Observe, pessoal. Quem está mais em evidência ali? Não é o pajé lá ao fundo contando? Observe, ele está muito bem iluminado aí pela fogueira, né? E toda a atenção está voltada para ele. É o rapaz que está do lado dele, está olhando para ele. As pessoas aqui, ó, estão voltadas para ele, porque ele é o responsável, é o que está contando ali as histórias, né? Está passando o ensinamento, né? Então, vamos lá. Espero-se que vocês percebam que o pajé se destaca na foto como a figura mais iluminada. Porque, fazendo uma análise, porque ela é mais sábia, né? Ele é o mais sábio ali, né? O que tem mais experiência, o que tem mais histórias a contar.
Então, essa relação seria, portanto, associada ao seu conhecimento. Nessa perspectiva, a luz do fogo ilumina seus conhecimentos e as histórias dos antepassados. Então, é algo bem interessante. Olha, isso é poético. Vermos aí a beleza além da estrutura, além do que é só exposto ali, né? Então, é muito por isso que fazemos aí essa relação entre poesia, fotografia, entre poesia e qualquer outra manifestação artística, tá bom? Então, é muito legal de se observar isso. Vocês agora, olha, já têm a responsabilidade de olhar as coisas observando isso, né? O que é poético ou não, né? O entardecer, será que é poético? Né? A transformação de uma borboleta, por exemplo, é poético? O que há de poético nisso? Certo? Então, vocês já podem fazer isso. 2. Você aprendeu no capítulo anterior a produzir um relato de viagem. Mas você sabia que ao realizar uma viagem, você pode não somente escrever suas experiências, como também enviar para alguém uma foto do local em uma espécie de carta especial? Esse é o cartão postal. Você já recebeu um cartão postal? Ele contém uma imagem do lugar onde você está e um espaço para fazer uma dedicatória para o seu destinatário. Observe um exemplo a seguir. Aqui nós temos, né, um exemplo, né? Com muito amor, direto de Noronha. Uma foto aqui de Fernando de Noronha, né? E ao lado aqui os locais para serem preenchidos, né? Que estão inclusive preenchidos, né? De Fabi, para tia Denise e tio Beto. Aí eu tenho o endereço aqui. Note que estão presentes não apenas a mensagem e o nome de quem o enviou ou para quem será enviado, porém também há outras informações mais específicas, como o endereço para onde o cartão postal será enviado. Considerando o seu conhecimento de mundo e o que estudamos neste capítulo sobre os numerais, responda as questões a seguir. Pessoal, antes de passarmos aí para as questões, o cartão postal é também um gênero textual. E ele é feito aí, né, quando as pessoas viajam, enviam esses cartões postais. Antigamente, isso era muito feito bastante, né? Agora, hoje em dia, creio que se perdeu. E tem pessoas, inclusive, que colecionam cartões postais, né? Então, é bem legal, né? Nós poderíamos aí muito bem voltarmos aí com esse hábito, né? Mas, enfim, agora vamos aí para as questões. Os destinatários do cartão moram em casa ou apartamento? Como nós vamos descobrir isso? Vamos lá no endereço. Rua Leonardo da Vinci, 60, AP 1901. Olhe, AP, isso daqui indica o quê? Apartamento, né? Ilha do Retrô, Recife, Pernambuco. Observe, aqui nós temos o CEP, né? 54220000. Os destinatários moram em casa ou apartamento? Apartamento. Nós vimos aqui pelo AP 1901, tá bom? Então, em apartamento. O numeral 1901, na verdade, é composto de dois numerais, 19 e 1. Na prática, o que esses números provavelmente indicam? Vamos lá. A pessoa mora num apartamento, né? E aí, esses números compõem ali, né? Costumam compor a relação de bloco, né, ou prédio, né, e andar, certo? Então, vamos lá. O numeral 19 provavelmente indica o 19º pavimento do edifício, né, aqui no caso é andar, né, e o 1 indica a posição do apartamento do pavimento, aí no caso é cada pavimento, cada andar, né, possui a numeração ali de apartamentos, né, provavelmente esse número 1 quer dizer que a porta ali, né, o apartamento é o 01. Então, 1901. O que representa o numeral 54220000? Nós falamos, né, o CEP, né? Representa o código de endereçamento postal, CEP, da casa do destinatário, quem recebe o cartão. Tá bom? Então, toda casa, né, toda rua costuma tem, né, o CEP. Tem algumas cidades que são pequenas, aí o CEP é para a cidade toda, mas geralmente, né, a minha rua tem um CEP,
A sua com certeza deve ter também. É importante sabermos o CEP, tá bom? Da rua. Então aquele número lá é o CEP, o Código de Endereçamento Postal. Terceira questão. Um gênero textual que utiliza muitos números em sua estrutura é a receita. Olha, mais um gênero textual. Pessoal, nós temos muitos gêneros textuais, são incontáveis, certo? Nós vimos isso quando trabalhávamos gênero e tipo, né? Tipos são poucos, basicamente 6. Agora, os gêneros textuais são incontáveis. Olha, só aqui nós já vimos a receita e o cartão postal. Nós estudamos aí o poema, nós estudamos relato de viagem. Esse ano nós já estudamos diversos gêneros. Nós falamos da lenda ali quando estávamos falando da foto. Enfim, então nós temos diversos gêneros textuais e é muito interessante trabalharmos com eles porque nós utilizamos esses gêneros textuais na prática, né? Então, ver o nosso estudo ali na prática é muito importante para o nosso processo de aprendizagem. Vamos lá, analise essa receita de Brownie. Nós temos ali uma receita e, como o enunciado já diz, a receita utiliza muitos números, né, em relação de quantidade e tal. Vamos lá, ingredientes: meio tablete de manteiga sem sal, 100 gramas, 180 gramas de chocolate amargo picado, uma xícara de chá de açúcar ou 200 gramas, meia xícara de chá de açúcar mascavo, 3 ovos, uma colher de chá de extrato de baunilha, meia colher de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 3/4, né, da xícara de chá de farinha de trigo. E temos o modo de preparo. Em uma tigela, coloque a manteiga e o chocolate meio amargo e leve para derreter no micro-ondas, mais ou menos 30 segundos. Adicione os açúcares, os ovos, colocando um por vez, o extrato de baunilha, o sal, o cacau em pó e a farinha de trigo. Misture bem. Coloque a massa em uma assadeira forrada com papel manteiga e leve ao forno a 180 graus por 30 minutos. Retire do forno e decore com confeitos de chocolate, nozes e amêndoas. Sobre os numerais utilizados na receita, analise os itens a seguir. Meio corresponde ao número fracionário, pode ser chamado de meio, né? 2. O numeral 1 em uma caixa pode ser substituído por uma, aliás, em uma xícara, né, gente? Olha, trocando as palavras. O numeral 1 em uma xícara pode ser substituído por uma sem alteração de sentido. Poderíamos colocar ali, escrever uma xícara. Terceira aí, 3 ovos corresponde à ideia de quantidade. 3 ovos é a quantidade. E quarto aí, 180 graus Celsius nos remete à ideia de ordem. Nós temos ali, né, a presença da bolinha aqui, mas vamos reparar que esse sinalzinho aí, ele está junto com o C aqui, indicando os graus, né? Graus Celsius e não ordem, né? Então, vamos lá. 1, 2 e 3 estão certo? Meio corresponde a meio, é o número fracionário? Sim. O número 1 pode ser substituído por uma xícara? Claro. 3 ovos corresponde à ideia de quantidade? Sim, a quantidade de ovos. São 3 ovos ali. Correto. Então, o único item aqui que não corresponde, né, não é verdadeiro aí, é o quarto, porque aqui é a ideia de graus, né, de temperatura e não ordem. Então, nós temos 1, 2 e 3, que é a letra C, tá bom? Nosso gabarito aí é a letra C. 4. Ainda sobre os numerais presentes na receita, é incorreto afirmar que o termo 30 segundos corresponde à contagem de tempo, portanto, 30 é o numeral cardinal? Correto. É a quantidade ali de segundos, né? 30 segundos, então é numeral. B. O numeral 2 em 2 colheres de sopa de cacau em pó é multiplicativo? Opa!
Não, não, não. 2 colheres é quantidade, é o numeral cardinal, né? O numeral multiplicativo, lembra que é o dobro, o triplo. Então, não. Então, é a letra B que está incorreta, né? Nós teríamos que encontrar a incorreta e encontramos que é a B. As demais estão certas, né, de acordo com o enunciado aí. Para determinar o peso de algo, utilizamos numerais cardinais, como em 180 gramas de chocolate amargo picado, certo? Há numeral fracionário na receita? Sim, e muitos, olha. Nós temos aqui a meia xícara, meio tablete de manteiga, aqui nós temos meia colher, 3/4, então sim, nós temos numerais fracionários na receita. No modo de preparo, existe uma ordem para a mistura dos ingredientes? Sim, olha aqui, está falando que primeiro tem que colocar manteiga, o chocolate para o micro-ondas, aí depois colocar açúcar, os ovos. Isso é importante seguir, sabe por quê? Vamos pensar aqui, se nós colocássemos os ovos junto com a manteiga e levasse para o micro-ondas, ia dar certo? Os ovos iriam cozinhar e aí não daria certo, tá bom? Os ovos precisam ser misturados depois, para depois assar no forno. Então, é importante seguir essa ordem, tá? Então, existe uma ordem para a mistura dos ingredientes. Caso essa ordem seja desrespeitada, o resultado pode não ficar satisfatório, correto? Vimos o exemplo aqui agora. Para deixar esse passo a passo ainda mais claro, poderíamos utilizar numerais ordinais? Sim, né? Colocar ali primeiro, que deve ir primeiro? A manteiga e o chocolate, e depois açúcar, segundo ali açúcar, terceiro ovos. Poderia sim, tá? Então, a única incorreta é a letra B. 5. A receita é um gênero textual que apresenta estrutura composicional bastante clara. Converse com seus colegas e o seu professor sobre as características mais marcantes dessa estrutura. Pessoal, a receita, ela tem ali uma estrutura, né, bem fixa, né? Primeiro, nós temos os ingredientes, depois o modo de preparo, né? Então, é uma estrutura ali bem elaborada, né? E que está aí para exercer, né, realizar a função da receita, né, que é trazer ali o modo de preparo, né, ensinar como preparar algo, algum alimento, certo? Então, nós poderíamos pensar aí nas características mais marcantes, né, a quantidade de materiais, né, o que colocar ali naquele alimento, como fazer, enfim. Temos características ali e é um gênero textual bem simples, tranquilo de se entender e que está presente aí em nossa vida em diversos momentos, né? Nós vemos receita de bolo de chocolate, quando sua mãe ou alguém ou até você, né, tem dificuldade, não sabe como preparar algo, vai na internet e busca o que? A receita. Antes tínhamos livros, né, de receita, temos até hoje, mas como a internet facilita esse acesso, foi perdido aí nesse costume de ter livros de receita, mas tem quem tem ainda. Questão 6. Observe as palavras abaixo e responda ao que se pede. 1. Açúcar, depois eu tenho açucareiro. 2. Assar, eu tenho assadeira. Observe que foi colocado aqui, né, olha, uma partezinha da palavra, foram colocados sufixos aqui, ó, eiro e eira. Analisando as palavras, qual delas você acha que surgiu primeiro? Açúcar ou açucareiro? Assar ou assadeira? O que você acha aqui qual dessas palavras surgiu primeiro? A primeira, né? Porque, olha, aqui foi acrescentado, então tínhamos essa, acrescentamos uma parte aqui e virou essa aqui, certo? Então, ó, nós esperamos que vocês observem aí, né, as palavras açúcar e assar, que elas que originam as palavras açucareiro e assadeira, respectivamente, tá bom? B. Voltando à receita de brownie, identifique palavras que podem dar origem a outras. Olha, vamos lá. Vamos para a nossa receita de brownie. Ó, vamos pensar aqui, colher.
colher, colherada, colher, colherzinha, sal, saleira, enfim, nós temos aí farinha, enfarinhar, né? Enfim, são palavras aí que podem levar a outras. E é uma resposta pessoal, tá bom? Agora vamos lá, agora analise essas palavras, micro-ondas e papel manteiga. Para você, como se originaram essas palavras? Vamos lá, micro-ondas, papel, manteiga. Elas, deixa eu pegar o meu marcador aqui. Elas são cada qual aí uma palavrinha, né? Que tem, aqui ó, micro-ondas é uma palavra, papel manteiga é outra palavra. É o nome aqui de um tipo de papel, né? E aqui um tipo de eletrodoméstico. Mas observem que elas são palavras que possuem um hífen aqui e são compostas de duas partes. Ou tem uma parte aqui, outra aqui. Aqui eu tenho outra parte aqui, outra aqui e tem o hífen. Então, são palavras que surgiram aí com a junção dessas outras partes, né? De outras palavras que já existiam, que juntas formaram uma nova palavra, né? Que designa um outro objeto, tem outro significado. Então, ó, as palavras se originaram a partir da junção de palavras primitivas. Lembra quando nós vimos substantivo primitivo e derivado? Primitivo é aquele que já existia, que não veio de outro, e o derivado é aquele que veio de outro, de uma palavra primitiva, né, que já existe. Então, aqui nós temos justamente isso, né, palavras que já existiam, palavras primitivas, e que ao juntar-se formaram aí palavras derivadas, né, novas palavras. B. Escreva a seguir exemplos de palavras que se originaram da mesma forma que micro-ondas e papel manteiga. É uma resposta aí pessoal, mas vamos pensar guarda-roupa, guarda-chuva, girassol, né? Girassol também é o processo de formação de palavras. Há algumas diferenças aí, mas podemos colocar girassol também. Mas enfim, vocês vão pensar aí quais palavras, né? Porta-guardanapo, porta-lápis, enfim. Temos aí outras palavras que se originaram aí dessa junção de palavras primitivas. Quero que vocês façam aí essa reflexão e coloquem na letra B da questão 7, tá? Agora aqui, ó, aquilo que eu mencionei, a questão das palavras primitivas e as derivadas, né, que nós vimos lá quando estudávamos substantivos, ó. Observando a estrutura das palavras, podemos classificá-las de diferentes maneiras. Uma delas, observa-se a palavra primitiva ou derivada. As palavras primitivas são aquelas que podem originar outras, que chamamos de derivadas. Então, as primitivas originam outras, elas não vieram de nenhuma outra, mas elas vão originar outras, que são as chamadas derivadas, tá bom? Agora, vamos pensar aqui nessas últimas questões, ó. Como você pode observar, as palavras micro-ondas e papel manteiga são derivadas, pois se originaram a partir da junção de palavras primitivas já existentes, né? Chamamos essa junção de composição. Na composição, quando unimos palavras primitivas, pode ocorrer ou não a perda de algum elemento. Em micro-ondas, por exemplo, não há perda, mas em planalto há. Porque juntou aí plano, alto. Só porque eu perdi ali, ó, perdi o O. Planalto, eu peguei o alto e já juntei ali, ó, perdi um elemento, né, mas surgiu uma nova palavra, né, que tem como base aí, né, plano e alto.